Bom dia, bom dia, bom dia. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é quinta-feira, véspera de feriado, dia 14 de novembro e o ano é 2024. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. E hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 20 do segundo livro de Samuel. Mais uma leitura de muita sabedoria, de muito conhecimento e muita riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E o nosso objetivo aqui sempre é levar motivação, levar alegria, levar sempre uma palavra de conforto, de sabedoria, de riqueza e prosperidade para a vida de todos vocês. Então sejam todos bem-vindos, façam todos um excelente dia. E lembre-se sempre, somente você é capaz de deixar o seu dia bom ou o seu dia ruim. Então tudo depende de você, tudo está dentro de você. Você só pode oferecer para o mundo, para as pessoas, somente aquilo que está dentro de você. Você não pode oferecer nada que não esteja dentro de você. Então, se a alegria está dentro de você, então você vai deixar as pessoas alegres. Se a tristeza está dentro de você, com certeza você vai entristecer as outras pessoas também. Então, tudo está dentro de você. Então, resolva o que está dentro de você e o seu mundo vai ser o melhor mundo possível. Nada de fora pode contaminar a sua vida, pode contaminar a sua caminhada, a não ser que você mesmo consinta, a não ser que você mesmo queira. Então, com estas palavras, vamos então começar a nossa leitura de hoje, mas antes, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida para que a gente possa levar sempre alegria, motivação, paz espiritual, riqueza, sabedoria e vida plena para mais e mais pessoas. Foi para isso que você veio a esse mundo e foi para isso que Deus te criou. Deus não te criou para ser uma pessoa coitadinha, para ser um pobre, um miserável, uma pessoa triste, uma pessoa deprimida, solitária, sozinha. Não, Deus te fez para ser a melhor pessoa do mundo. Lembre-se sempre disso. Você tem que ser forte, corajoso e sempre ter bom ânimo. Você veio para dominar, para controlar, para reinar sobre toda a terra, sobre todos os animais da terra, todos os animais dos ares, todos os animais dos mares. Então você nasceu para ser reinante. Então reine, controle, conduza, senão você vai ser conduzido. Se você não governar, você vai ser governado, perfeito? Então vamos começar a nossa leitura de hoje, como já disse, mais uma leitura de sabedoria e conhecimento para você, e hoje vamos fazer a leitura do capítulo 20. Para isso vamos aqui pegar, o nosso manual de instruções para a vida, o nosso livro da vida. Aqui você encontra respostas, aqui você encontra soluções para todos os seus problemas. Se você ainda não está tendo vida plena, com alegria, com saúde, com paz espiritual, com riqueza, com prosperidade e abundância, é porque você ainda não leu o seu manual de instruções para a vida. Você não sabe, você ainda não conhece quais são as funções que você tem e você ainda não conhece os poderes que você tem para fazer, para transformar a sua vida numa vida maravilhosa, plena e cheia de tudo que Deus fez de bom para mim e também para você. Então vamos abrir aqui no décimo livro, lembrando que a nossa Bíblia tem 66 livros. E olha só, já fizemos a leitura de 13 livros, ou seja, nós estamos no décimo, né? Ou seja, de Gênesis até segunda Samuel. Estamos terminando já o livro de Samuel, o segundo livro de Samuel, estamos no capítulo 20, mas também já fizemos do capítulo, aliás, já fizemos do livro de Jó, já fizemos do livro de Provérbios e também já fizemos do livro de Eclesiastes. Então já são 13 livros aí com o nosso trabalho aqui. O nosso objetivo é ler aí para você e comentar toda a Bíblia, sempre levando palavras, sempre levando aqui sempre levando para você motivação, né? Sempre levando alegria e sabedoria para você. Então, nosso objetivo aqui é achar que os códigos de sabedoria, de riqueza, de prosperidade, de vida plena, perfeito? Então, é nisso que se
conduz o nosso trabalho, nisso que se baseia o nosso trabalho. Então já chegamos no capítulo 20. Se você quiser obter mais conhecimento e mais sabedoria, eu recomendo que você assista aí na nossa playlist chamada 2 Samuel, os demais vídeos aí do nosso trabalho aqui. Então a playlist 2 Samuel, você vai encontrar os vídeos com todos os capítulos anteriores, ok? Então chegamos no capítulo 20 e no versículo 1 do capítulo 20 diz o seguinte: E ocorreu de haver ali um homem de Belial que estava ali no meio do povo de Israel, cujo nome era Seba, o filho de Bicri, um benjamita. Ele soprou uma trombeta e disse: Não temos parte alguma em Davi, tampouco temos herança no filho de Jessé, cada homem para a sua tenda, ó Israel. Então, só lembrando que no capítulo anterior nós falamos aí sobre o retorno de Davi, que ele estava ali refugiado no deserto, se escondendo no deserto ali, para não ter que entrar em guerra, entrar em batalha contra seu filho Absalão. Mas depois que o exército de Davi derrotou o exército de Absalão e Absalão foi morto ali, então Davi ele retorna para Judá, né? Para as terras de Judá. Então o reino de Israel ali, aquelas 12 tribos de Israel já estavam divididas entre o reino de Judá e o reino de Israel. O reino de Israel eram 10 tribos, enquanto que o reino de Judá 2 tribos, perfeitas? Então houve ali que o povo de Judá que foi lá buscar Davi e atravessar o rio Jordão ali com Davi em glória, né? Davi sendo glorificado ali por ter derrotado Absalão. Perfeito? Então depois houve aquele questionamento, por que Davi tinha dado mais atenção a Judá e menos atenção a Israel, e aí o povo de Judá ele deu uma resposta mais contundente, mais rígida, né, ao povo de Israel. Então o povo de Israel ali, as 10 tribos ali não ficaram contentes ali por Davi dar tanta atenção a Judá, sendo que Davi era ali o governante, era o rei de todo Israel, inclusive do território de Judá. Então houve aquela contenda, aquele debate, aquela discussão. Então ali um filho de Belial, o filho da mentira, da iniquidade, da maldade, ele se levantou ali, tocou a sua trombeta e mandou que todo o povo de Israel retornasse para suas tendas, pois eles não reconheciam ali Davi como sendo o rei. Ou seja, mais um que vai tentar se levantar contra Davi para tirar o trono, para usurpar o trono de Davi. Perfeito? O nome desse homem era, no caso, Seba. Assim todos os homens de Israel deixaram de seguir Davi e seguiram Seba, o filho de Bicri. Porém os homens de Judá se apegaram ao seu rei, desde o Jordão até Jerusalém. Então o povo ali de Israel deixou novamente de seguir o rei Davi e começaram a seguir aquele homem chamado Seba. E Davi chegou à sua casa em Jerusalém, e o rei tomou as 10 mulheres, as suas concubinas, as quais ele havia deixado para cuidar da casa, e as pôs sob guarda, e as alimentou, mas não entrou a elas. Assim elas ficaram trancadas até o dia da sua morte, vivendo em viuvez. Então o Davi, quando ele fugiu ali para o deserto, quando ele estava fugindo de Absalão, ele deixou ali suas 10 concubinas, deixou ali 10 concubinas para cuidarem da casa. E Absalão, né, ele teve relações com aquelas mulheres, ele entrou naquelas mulheres em público para que todo o povo de Israel visse que era uma maneira dele desmoralizar ali o seu pai, o rei Davi. Então quando Davi volta, ele não quer mais saber daquelas mulheres, então ele deixa aquelas mulheres trancadas ali dentro de casa até que elas viessem a morrer. Então o rei disse a Amasa: Reúne-me os homens de Judá dentro de 3 dias, e estejas tu aqui presente. Então Amasa, que era o chefe, era o comandante do exército ali de Absalão. Amasa que estava contra Davi, e Davi fez ele como o comandante ali do exército de Davi, mesmo acima de Joabe. Então Davi deu a missão ali para que ele reunisse ali todo o exército de Judá ali em 3 dias.
Assim Amasa foi reunir os homens de Judá, porém ele tardou além da hora marcada que ele lhe havia indicado. Então Amasa ele tentou ali reunir todo o exército de Davi, todo o exército de Judá, mas ele se tardou, ele se atrasou e não conseguiu reunir o exército ali em tempo hábil, conforme Davi havia indicado. E Davi disse a Abissai: agora Seba, o filho de Bicre, far-nos-á mais mal do que nos fez Absalão. Toma tu os servos do teu senhor e persegue-o para que ele não conquiste para si cidades fortificadas e escape de nós. Então, como Amasa ele se atrasou ali para se reunir com Davi, então Davi falou para Abissai que ele deveria então reunir todo o exército de Davi e perseguir aquele homem chamado Seba antes que ele se fortalecesse, reunisse um exército e fizesse mal ao reinado de Davi, né? Ali saíram atrás dele os homens de Joabe, os quereteus, e os peleteus, e todos os valentes. E eles saíram de Jerusalém para perseguir Seba. Então, depois que eles reuniram ali o exército, então eles saíram de Jerusalém e foram perseguir Seba, né, o filho de Bicre. Quando eles estavam junto à pedra grande que fica em Gibeão, Amasa foi adiante deles, e as vestes de Joabe que ele havia posto estavam nele cingidas, e sobre ela um cinto com sua espada presa sobre o seu lombo e na sua bainha, enquanto ele avançava, ela caiu. Então, quando eles estavam ali já em Gibeão, né? Eles estavam ali na Pedra Grande, então Amasa se colocou à frente do exército, né, de Davi, do exército ali de Davi, e ele estava vestido com as roupas do comandante do exército, ou seja, no caso, as roupas de Joabe, né? E ele estava com uma espada, e aquela espada caiu e ele nem percebeu. E Joabe disse a Amasa: estás tu com saúde, meu irmão? E Joabe pegou Amasa pela barba com a mão direita para beijá-lo. Então Davi tinha colocado, né, no caso, a Amasa, foi o acordo que Davi fez ali com a Amasa para que terminasse ali, no caso, aquela briga, aquela contenda entre Davi e o povo de Israel, o exército de Israel, que naquela época era governado por Amasa. Depois que Absalão morreu, então Davi, ele propôs um acordo ali com Amasa, né, que ele seria então o chefe da guarda do exército de Davi, Então foi esse o acordo que Davi, no caso, colocou Amasa acima de Joabe. Mas quando Joabe percebeu ali que a espada de Amasa havia caído, então ele se aproximou de Amasa e o pegou ali pela barba, como se eu fosse beijá-lo. Porém, Amasa não prestou atenção à espada que estava na mão de Joabe. Assim ele o feriu com ela na quinta costela e derramou as suas entranhas no chão, e não voltou a atingi-lo, e ele morreu. Assim Joabe e Abissai, o seu irmão, perseguiram Seba, o filho de Bicre. Então, ali quando Joabe percebeu que Amasa havia deixado cair a sua espada e nem tinha notado, então Amasa se aproximou, aliás, Joabe se aproximou de Amasa ali, o pegou pela barba e enfiou a espada ali na quinta costela, ou seja, exatamente onde fica o coração. E ali ele golpeou Amasa uma vez só e o deixou sangrando ali até ele morrer. Então Joabe e Abissai, né? Então eles que foram perseguir Seba. E um dos homens de Joabe pôs-se de pé ao seu lado e disse: aquele que favorecer Joabe é aquele que for por Davi, que siga Joabe. Então, porque naquele momento todo o exército de Davi ali estavam seguindo Amasa, né? Mas agora que Joabe havia matado Amasa, então o exército deveria era voltar a seguir Joabe. Então um dos servos ali de Joabe disse para o povo, né, que aquele que fosse por Joabe, aquele que fosse por Davi, que seguisse agora Joabe. E Amasa chafundava-se no sangue no meio do caminho principal. E quando o homem viu que todo o povo permanecia imóvel, ele removeu Amasa do caminho principal para o campo e lançou um pano sobre ele
quando viu que todos os que se aproximavam dele ficavam imóveis. Então, como aquele povo estava seguindo Amasa, então aquele povo ficou imóvel ali junto ao corpo de Amasa, enquanto Amasa sangrava ali até a morte. Então o homem resolveu então tirar aquele corpo do meio do caminho principal e colocar um pano ali sobre ele, para que o povo pudesse seguir então Joabe. Quando ele foi removido do caminho principal, todo o povo continuou atrás de Joabe para perseguir Seba, o filho de Bicre. Então, somente depois que aquele homem foi retirado, depois do corpo de Amasa foi retirado do meio do caminho, é que aquele povo passou a seguir então a Joabe. Ele foi por todas as tribos de Israel até Abel e até Bet-Maaca, e todos os beritas eles foram reunidos e também foram atrás dele. Então ali Joabe estava perseguindo, no caso, Seba, né? Eles foram até a cidade de Bet-Maaca. Eles chegaram e o sitiaram em Abel de Bet-Maaca. Eles ergueram um aterro encostado à cidade. Este ficava dentro de uma trincheira, e todo o povo que estava com Joabe golpeou a muralha para lançá-la abaixo. Então eles sitiaram ali Seba em uma cidade, a cidade de Abel de Bet-Maaca, né? E ali eles golpearam aquela muralha, e eles iam colocar ali, no caso, a cidade abaixo. Então uma mulher sábia gritou da cidade: ouviu dizer, rogo-vos, ouve dizer, rogo-vos a Joabe, vem aqui mais perto para que eu possa falar contigo. Então a mulher sábia ali daquela cidade, né, chamou ali Joabe para que ela pudesse, no caso, né, falar mais perto ali com ele. Versículo 17. Quando ele se aproximou dela, a mulher disse: És tu Joabe? E ele respondeu: Sou eu. Então ela disse a ele: Ouve as palavras de tua criada. E ele respondeu: Estou ouvindo. Então, quando Joabe se aproximou ali daquela mulher, aquela mulher chamou Joabe então para conversar. Então, quando Joabe se aproximou daquela mulher, aquela mulher perguntou: És tu Joabe? E ele disse: Sou eu. Então ela disse: Ouve as palavras de tua criada. E Joabe respondeu: Eu estou ouvindo. Versículo 18. Então ela falou dizendo: Eles estavam acostumados a falar em tempos antigos, dizendo: Eles certamente pedirão conselho a Abel. E assim eles encerravam qualquer questão. Então o que aquela mulher disse ali para Joabe foi que sempre que eles iam com qualquer questão ali para Abel, iriam pedir qualquer conselho ali para Abel, todas as questões eram resolvidas ali, né? E ele dava os conselhos, e tudo se encerrava. Todas as questões se encerravam ali com os conselhos de Abel. Eu sou um daqueles que são pacíficos e fiéis em Israel. Tu buscas destruir uma cidade e uma mãe em Israel, porque queres engolir a herança do Senhor. Então aquela mulher pergunta ali para Joabe se ele queria destruir, se ele iria destruir aquela cidade e matar aquela mãe, né, apenas pela herança do seu Senhor. E Joabe respondeu e disse: Longe está isto, longe esteja de mim engolir e destruir essa cidade. Então Joabe disse que ele não foi ali para destruir, nem para engolir, nem para matar as pessoas daquela cidade. O que ele queria era apenas, né, que Seba se entregasse ali, que ele pudesse capturar Seba e levar Seba até o rei Davi. Aí versículo 21, a questão não é assim, mas um homem do monte Efraim, Seba, né, Seba, filho de Bicre, por nome, levantou a sua mão contra o rei, contra o próprio rei Davi. Nos entregue ele somente, e partirei da cidade. E a mulher disse a Joabe: Eis que a sua cabeça te será lançada sobre a muralha. Então Joabe disse para aquela mulher que longe dele destruir aquela cidade e matar todas aquelas pessoas, tudo que ele queria era capturar aquele homem de nome Seba, filho de Bicre, né, que se colocou contra o rei Davi, que queria, né, fazer o mal ao rei Davi. Então ele, se aquela mulher, se eles entregassem, no caso, o Seba
Seba, que eles partiriam e deixariam aquela cidade e aquele povo todo em paz. Então a mulher disse para ele: pode deixar que hoje mesmo nós vamos lançar a cabeça dele sobre a muralha e você vai poder pegar a cabeça dele. Então a mulher foi a todo o povo em sua sabedoria, e eles cortaram a cabeça de Seba, o filho de Bicre, e a lançaram para Joabe. E ele soprou uma trombeta, e eles se retiraram da cidade, cada homem para a sua tenda, e Joabe retornou a Jerusalém para o rei. Então não foi preciso ter guerra nenhuma, não foi preciso ter batalha nenhuma, apenas Joabe disse que se aquela mulher entregasse, no caso, Seba, né, o filho de Bicre, né, que ele não iria destruir aquela cidade, não iria matar aquele povo. Então aquela mulher prometeu ali para Joabe que que eles iriam lançar a cabeça de Seba ali sobre a muralha, e foi exatamente o que eles fizeram. Então aquela mulher convenceu o povo ali daquele lugar, daquela cidade, né, que é chamada de Bet-Maaca, e eles capturaram Seba, deceparam sua cabeça e jogaram por sobre a muralha. Assim, então Joabe, né, tocou a trombeta, e todo o povo de Israel voltou para as suas casas, para as suas tendas, né? Versículo 26. Ora, Joabe estava sobre todo o exército de Israel. Então Joabe, ele retomou ali o comando de todo o exército de Israel, perfeito? E Benaia, o filho de Joiada, estava sobre os quereteus e sobre os peleteus. Versículo 24. E Adorão estava sobre o tributo, e Josafá, o filho de Aiude. Ailude era o escrivão. Versículo 25. E Seva era o escriba, e Zadok e Abiatar eram os sacerdotes da época. Zadok e Abiatar, perfeito? Que foram os que ficaram ao lado de Davi, pois eles estavam ali conduzindo a arca da aliança de Deus com o povo de Israel, quando Davi estava fugindo ali de Jerusalém, com medo de Absalão. Então Davi disse para eles, né, que eles deveriam retornar com a arca, pois a arca não deveria sair de Jerusalém. Adorão estava Abiatar e Zadok eram os escrivãos, né? Aliás, eram os sacerdotes, e também Ira, o Jairita, era o governador mor junto a Davi. Então Ira era o governador mor junto a Davi. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 20 do segundo livro de Samuel. Para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a sua vida. Mas se você ficou até o final, meu muito obrigado também, que Deus te dê paz espiritual, riqueza, sabedoria, vida plena, ou seja, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Não se esqueça de começar a se inscrever aí no nosso canal, não se esqueça de se inscrever aí no nosso canal, não paga nada, basta você apertar o botãozinho ali de inscrever-se, perfeito? E se isso for muito para você, então deixa apenas o seu like, o seu gostei. Agindo assim, você já vai estar nos ajudando a levar sempre uma palavra de motivação, a palavra de Deus, sabedoria, riqueza e vida plena para a vida de mais e mais pessoas. Meu muito obrigado e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu!